Recentemente eu postei aqui no canal um vídeo falando sobre a possível data de lançamento do livro Os Ventos do Inverno. E aí eu fiz algumas previsões baseado em informações e teorias que existem na internet, fiz algumas previsões mais pessimistas e outras mais otimistas. E hoje eu acredito que existe mais uma pista que faça com que a gente possa acreditar na teoria mais otimista de que o livro pode ser anunciado para o ano que vem. Então eu vou explicar qual é essa pista para vocês e também vou falar sobre algumas notícias recentes que saíram sobre o universo de Game of Thrones, que envolvem, por exemplo, o anúncio do filme que pode ter aí do universo de GOT. Então, se você ama as Crônicas de Gelo e Fogo e Game of Thrones, já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Bom, e começando pelas notícias, ontem, no dia 12 de novembro, nessa última terça-feira, teve um evento de imprensa da Warner Bros, onde o Casey Bloys, que é o CEO da HBO e da HBO Max, falou com a imprensa e comentou sobre vários pontos do universo aí, das adaptações que eles querem fazer, e falou bastante também sobre o universo de Game of Thrones. E só pra quem não sabe, vale citar que a HBO e a HBO Max são parte do grupo Warner. E o Casey Bloys falou sobre duas coisas importantes. Primeiro, ele falou um pouco sobre a relação da HBO com o George R. R. Martin. A gente sabe que a segunda temporada de House of the Dragon não foi tão boa e despertou algumas críticas do próprio George R. R. Martin. Ele fez um post inteiro no blog dele criticando House of the Dragon e apagou esse post depois, mas foi suficiente para gerar uma grande comoção nos fãs e até uma rixa, né, ali com a galera da HBO. Parecia que o Martin tinha várias críticas a fazer, especialmente para os produtores executivos, né, da série, e em especial para o Ryan Condon, que é o cara que coordena ali House of the Dragon. E o Casey Bloys anteriormente tinha dado uma desdenhada nas críticas de George R. R. Martin. Ele falou que a temporada agradou todos os fãs, menos um. O que é uma grande mentira, né? A gente sabe que desagradou bastante gente, não foi só o George R. R. Martin. Mas parece que agora, nessa última coletiva de imprensa, o Casey Bloys deu uma mudada no tom e passou a ficar um pouco mais do lado do George R. R. Martin, colocando ali alguns panos quentes na situação. Eu vou ler a afirmação que ele fez para os jornalistas. Abre aspas. Amamos o George. Obviamente, eu diria que George e Game of Thrones realmente mudaram o curso da HBO. Então, eu quero muito vê-lo feliz. Ele é muito importante pra mim, pra nós. Mas quando fazemos série juntos, você sabe, é como um casamento. E casamentos podem ser bem difíceis. Especialmente quando o Ryan está tomando decisões criativas, adaptando o trabalho original. Pode ser preocupante e, assim como no casamento, às vezes fica complicado. Eu gostaria de ver todos se darem bem? Claro, mas é um processo criativo e sempre teremos esses pontos de discussão. É algo esperado. Ou seja, ele falou que produzir uma série com várias pessoas diferentes, com visões criativas diferentes, é complicado e sempre dá alguns problemas. Ou seja, ele disse, é normal que rolem essas desavenças. E eu acho que é verdade, é normal sim que dentro de um processo criativo existam divergências de opinião e existam rixas, né, de pessoas que querem levar a história para caminhos diferentes. Mas eu acho que o fato do George R. R. Martin ter ido no blog dele fazer um post de críticas tão diretas à segunda temporada de House of the Dragon é um sinal de que essas discussões, esses problemas, essa roupa suja não está sendo lavada dentro de casa, dentro da HBO, né? O George R. R. Martin parece que ele não foi ouvido pelo Ryan Condon e precisou apelar para ir para fora, né? Para colocar na mídia os problemas que ele estava vendo na adaptação. E é aquilo, eu acho que isso é bem normal de acontecer em várias áreas. A gente vê no esporte, no entretenimento, na música, esses cabos de guerra criativos entre dois lados. Geralmente a corda arrebenta pro lado mais fraco. E eu acho que de toda essa situação, o lado mais fraco é o do Ryan Condon. Eu acho que se continuar essas rixas, tende a arrebentar pro lado dele. Ele é o cara da HBO, foi escolhido para fazer adaptação? Sim, mas acho que o George R. R. Martin tem muito mais peso com a mídia do que o Ryan Condon. E a HBO tem muito mais... Olha só, Milena, rindo porque o George R. R. Martin é gordinho. Olha que absurdo, só porque tem mais peso. Olha que absurdo. É um homem de peso sim. E de um modo geral, eu acho que a HBO tem muito interesse em adaptar outras obras, né? Já isso tá bem claro, adaptar outros momentos da história das Crônicas de Gelo e Fogo. Então, e o Ryan Condon não vai fazer parte de todos esses projetos. Ou seja, eles precisam muito mais do George R. R. Martin, até como esse cara que vai dar validação para essas obras,
né, para essas outras adaptações do que o próprio Ryan Condal. E eu acho que fica muito claro também que é aquele elemento de o Ryan Condal ter se crescido um pouco para cima da obra do George R. R. Martin. Essa é a minha interpretação. Eu acho que o Martin já falou isso também no blog, nessa leva de vários posts que ele fez, primeiro dando algumas alfinetadas em House of the Dragon, depois fazendo uma crítica mais direta. Ele deu a entender que para ele esse é um dos problemas, que os roteiristas, né, e produtores da TV olham para as obras originais e dizem, eu posso fazer melhor. E aí, em vez de fazer uma obra deles mesmo, eles pegam a obra original, o livro, e tentam mudar tudo. Então, me parece que não é uma mera discordância do Ryan Condal com o George. Parece que o Martin realmente acredita que o Ryan Condal está tendo uma atitude de quem acha que pode fazer melhor do que o Martin. O que não pode, né? Vamos ser bem sinceros. Não tem como comparar o nível de criatividade, de complexidade dos livros que o Martin fez. Ele é um gênio da fantasia, como teve poucos, e o Ryan Condal é só um cara, né? Então, assim, eu acho que é bem arrogante da parte dele, se for isso mesmo, se ele tá tentando peitar o Martin e dizer eu posso fazer melhor. Não está fazendo, inclusive, né? Já tá bem claro. Então, enfim, vamos ver como vai se desenrolar. Eu acho que particularmente não vai dar em nada, por enquanto. Eu acho que o Ryan Condal vai continuar fazendo parte de House of the Dragon. Vamos ver como vai ser a terceira temporada. Mas acho que essa frase do Casey Bloys é um reconhecimento de que existe sim uma briga interna ali pela direção criativa das adaptações das Crônicas de Gelo e Fogo. E, enfim, acho que essa briga não vai acabar aqui, mas acho que a gente vai ter aí até a terceira temporada de House of the Dragon alguns panos quentes aí. Acho que o Martin não vai voltar a criticar House of the Dragon até a próxima temporada, e vamos ver no que vai dar. E o Casey Bloys também, nessa leva, aproveitou para falar sobre o possível filme de Game of Thrones. Então ele comentou sobre esses rumores e ele confirmou que sim, está sendo discutido um filme do universo de GOT. A produção do longa está a cargo da Warner Bros., né, com uma parceria com a HBO, porque a HBO é um estúdio que não tem capacidade de produzir filmes, então isso vai ser passado para os estúdios da Warner, e o projeto vai ser liderado pelo Michael De Luca e pela Pamela Abdy, que são chefes do estúdio da Warner Bros. E o Casey Bloys falou o seguinte sobre isso, abre aspas, eles vão desenvolver ideias, vamos ver se é bom. Vamos ler os roteiros juntos com eles. Acho que pode ser divertido e interessante. Quero dizer, esse é o ponto do desenvolvimento. Veja, existe uma história que vale a pena estar nos cinemas e ser um grande espetáculo? Acho que seria divertido. Ou seja, ele deixa claro que sim, é uma ideia que está sendo discutida, que está sendo pensada, mas eles estão aí escrevendo os primeiros roteiros. Eu já vi vários portais que falaram que está confirmado o filme de Game of Thrones. Está confirmado que eles estão discutindo o projeto, gente. Até isso dar certo, pode levar um bom tempo e tudo pode ser cancelado antes da gente ver esse filme, porque eu acho que é um grande passo a HBO passar o universo da série para o cinema, né? Com certeza uma grande logística, uma questão muito forte que envolve finanças, envolve questões jurídicas, de direito de imagem e tudo mais, envolve um planejamento muito maior para a distribuição do filme. Então é algo que eu vejo que pode sim acontecer, eu acho que vai acontecer, mas a gente tem que ir com calma porque pode levar um bom tempo até realmente dar certo. E também depende do futuro do universo de GOT. Então eu acho que depende de O Cavaleiro dos Sete Reinos e bem no ano que vem, e também a terceira temporada de House of the Dragon e bem, porque eu não vejo o filme saindo antes de 2 anos. Então, nos próximos 2 anos, a gente vai ter Cavaleiro dos Sete Reinos e vai ter House of the Dragon. E se essas 2 temporadas forem um fracasso, aí eu acho que a HBO não vai acreditar que pode colocar um filme de GOT no cinema. Então, depende também de como essas próximas adaptações vão bem ou não, né? House of the Dragon vai ser a terceira temporada, claro, então tem que ver se vai ir bem ou não, até porque a segunda temporada já recebeu muitas críticas, e a primeira temporada de Cavaleiro dos Sete Reinos, que a princípio parece ser uma produção bem diferente, né? Até nessa coletiva de imprensa, foi mostrado um trailer novo de Cavaleiro dos Sete Reinos para os jornalistas, e eles disseram que é uma série que tem várias cenas de ação bem excitantes, mas também que é uma série muito divertida. Ou seja, ela foge um pouco do que a gente está acostumado com Game of Thrones e House of the Dragon. Então é algo que vai precisar ser testado e validado ainda. E só para a gente não sair desse assunto de adaptações de Game of Thrones e partir para o assunto da pista nova sobre o futuro de
Os Ventos do Inverno, o Martin tem feito uma série de posts no blog dele recentemente sobre algumas viagens que ele fez durante esse ano. Então ele tá fazendo um post para cada cidade que visitou, falando sobre o que aconteceu. E teve algo bem interessante que no penúltimo post que ele fez, quando ele fala que ele visitou Londres, ele comenta que se reuniu com seus editores, né, da HarperCollins lá de Londres, para falar provavelmente sobre Os Ventos do Inverno, mas ele termina o post falando que ele teve um almoço com a Maisie Williams, que é a atriz que interpretou a Arya Stark em Game of Thrones. E olhem só o que ele falou desse encontro com ela. Abre aspas. Também nos reunimos com Maisie Williams para comer pizza e macarrão. E conversamos sobre... Bem, não. É melhor não entrar nesse assunto. Não quero dar azar. Mas pode ser muito divertido. Fecha aspas. Bom, primeiro pro detalhe que eles comeram pizza e macarrão, o que é bem estranho. Eu espero que um tenha comido pizza e o outro tenha comido macarrão e não as duas coisas juntos. Ou uma pizza de macarrão, o que seria algo bem plausível no Brasil, mas enfim. Ele fala isso. Conversamos sobre... Bem, é melhor não entrar nesse assunto, não quero dar azar. Ou seja, o Martin dá a entender que ele e a Maisie Williams estão envolvidos em algum novo projeto que ainda não está confirmado e o Martin não quis entrar muito nesse assunto para não dar azar e o projeto não acontecer. Aí já tem várias especulações de que na verdade o filme de Game of Thrones vai ser sobre a Arya explorando ou sobre outras coisas. Enfim, muitas ideias. Eu, sinceramente, já disse isso no vídeo que eu fiz sobre o anúncio do filme de Game of Thrones. Eu não acho que a HBO vai mexer no final de Game of Thrones. Não faz sentido. O final foi muito polêmico. Teria que trazer os atores de volta, atores que estão mais velhos. Seria muito custoso trazer esses atores de volta. Iria entrar num campo de uma história que não teria validade. O filme poderia ser tão criticado quanto o final. Não tem como arrumar aquele final. E as coisas que os fãs falam... é muito fã... que não é aquele fã que gosta de Game of Thrones, porque, né, os fãs que falam muito sobre retomar o final da série, na minha opinião, é aquele fã que assistiu Game of Thrones, mas não entendeu nada sobre a obra, sabe? Porque o dragão tem que pegar, levar a Daenerys e ressuscitar a Daenerys. Parece uma fanfic, assim. E eu não vejo a HBO gastando milhões e milhões, centenas de milhões de dólares para fazer um filme de uma história que deu ruim e retomar essa história. Enfim, não faz sentido nenhum, sendo que tem tanta coisa do universo das crônicas que é melhor para ser adaptado. Então, é ainda mais um filme sobre a Arya. Tipo, a Arya é uma personagem muito querida dos fãs, sim, mas vai fazer um filme sobre ela explorando o mundo. Tipo, não faz muito sentido, gente. Não tem base para criar uma história sobre isso, sabe? Nem dentro das crônicas de Gelo e Fogo a gente tem muitas informações sobre os outros lugares do mundo, né? Sobre o oeste que a Arya vai explorar. Então, na minha opinião, não faz sentido nenhum usar ela como uma retomada para um filme de Game of Thrones. Eu mantenho minha opinião de que eu acho que o que vai ser adaptado para o cinema é a conquista do Aegon. Acho que é o que mais faz sentido, o que mais dá para ser feito numa adaptação de filme. Na minha opinião, eu aposto todas as minhas fichas que é o filme da Conquista. Posso estar errado, obviamente, claro que posso, mas eu apostaria no filme da Conquista. Agora, em relação a o que pode ser esse projeto com a Maisie Williams, eu acho que é a ideia dela voltar em um outro papel. Isso eu acho bem mais plausível. Tanto para um filme de Game of Thrones ela representar um outro papel, eu acho que pode acontecer, quanto ela ser a Nymeria, na série da Nymeria. Porque uma das coisas que o Martin já falou é que está sim sendo desenvolvido uma série spin-off, Os 10 Mil Navios, que conta a história da Nymeria, que era uma princesa Rhoynar, que foge, né, da conquista de Valíria para em Dorne e começa a conquista de Dorne. E está sendo desenvolvido uma série sobre isso. A gente tem até o nome da roteirista, que é a Ebony. Agora não vou lembrar o sobrenome dela, mas eu falei sobre isso também. Eu tenho um vídeo só sobre essa série dos Rhoynares. E também eu falo sobre isso no vídeo do filme de Game of Thrones, que saiu umas 2 semanas atrás. Então a gente tem até um nome de roteirista que está desenvolvendo essa série. Não temos a confirmação se vai acontecer ou não, ou em que fase está o projeto, mas a gente sabe que está sendo pensado uma série sobre Nymeria. E para quem não lembra, o nome da loba da Arya é Nymeria, em homenagem à princesa Nymeria que governou Dorne. Então já existe uma relação entre a Arya e a figura da Nymeria, que é essa figura lendária, muito importante para a história de Westeros e muito importante para a figura da Arya, né? É uma das mulheres que a Arya tem como referência, como inspiração. Então seria muito interessante que a Maisie Williams, agora mais velha, retornasse para fazer o papel da Nymeria de Nyssar. Eu acho que é
o mais plausível pra gente ver acontecendo. Não acho que a Maisie Williams vai retornar para reviver a Arya Stark, mas ela retornar para viver uma Nymeria seria bastante interessante de ver. E eu acho que isso também faria sentido, porque por mais que a história da Nymeria e da conquista de Dorne seja muito interessante, não é assim a história mais sexy do universo de Game of Thrones. E talvez trazer a Maisie Williams para fazer esse papel da Nymeria, da personagem da Nymeria, seja uma forma de atrair um público maior e conectar com Game of Thrones. Então, eu acho que seria bem interessante. Bom, e por fim, agora eu vou falar sobre a questão da pista sobre os Ventos do Inverno. Assim, como sempre, é uma teoria, é uma especulação, não adianta ficar confiando muito nisso. Eu até trouxe no meu último vídeo sobre os Ventos do Inverno que a data mais pessimista, mas mais plausível é 2029 para o lançamento do livro, mas né, a gente tem essa possibilidade do livro ser anunciado no ano que vem, 2025, e existe uma pista que pode indicar esse caminho mais uma vez. E qual pista é essa? Em Londres, nesse post de Londres, o George R. R. Martin também reforça que está sendo trabalhado numa peça sobre o torneio de Harrenhal. Então lá em Londres existe uma peça em andamento, que inclusive já está quase pronta, para adaptar os eventos do torneio de Harrenhal, que são os eventos iniciais da rebelião do Robert. Essa peça inicialmente iria se chamar Harrenhal, e depois eles trocaram o nome para The Iron Throne. E eu já falei várias vezes aqui que eu acho que a rebelião do Robert, né, e o torneio de Harrenhal são a melhor história para ser adaptada do universo das Crônicas de Gelo e Fogo, depois da obra original, depois dos 5 livros. É o melhor cenário, é o melhor momento para ser adaptado. A rebelião do Robert é muito épica, tem muitos personagens que a gente gosta e conhece, e é um momento muito importante da história de Westeros, então para mim é o momento ideal para ser adaptado. Por enquanto, a HBO não quis fazer isso em série ou filme, mas o George R. R. Martin conseguiu essa parceria para fazer uma peça de teatro que adapte pelo menos o torneio. E ele já falou que essa peça estava em andamento, e nesse post que ele fala sobre a ida dele a Londres, ele comenta que ele encontrou com o roteirista, almoçou com ele, conversou sobre a peça e falou que a peça está caminhando muito bem e que ela deve estrear em 2025. Olhem o que ele falou, abre aspas. Também aproveitamos o West End de Londres e conferimos 5 peças. Entre elas, People, Places and Things, que tem o roteiro de Duncan Macmillan, o dramaturgo que está adaptando o torneio de Harrenhal para os palcos. Acho que estamos em boas mãos. A peça de Duncan era sombria, poderosa e intensa. Almoçamos com ele em nosso hotel alguns dias antes de assistir a peça e conversamos sobre The Iron Throne. Disseram-me que a produção do espetáculo está indo esplendidamente bem. Nossa equipe fez uma apresentação para os gerentes de uma série de teatros do West End e a excitação é palpável. Ainda não definimos nossa data de estreia, ano que vem provavelmente, mas parece que teremos muitas opções de teatros para passar a peça. Fecha aspas. Ou seja, o George R. R. Martin foi para Londres, ele aproveitou para assistir algumas peças de teatros em Londres. Uma dessas é uma peça feita pelo Duncan, que é o roteirista da peça de teatro de Harrenhal, que ainda está em produção. E aí ele fala que foi feita uma apresentação da peça de Harrenhal para os gerentes de teatros de Londres, para escolher qual seria o teatro no qual eles vão passar de fato essa peça para o público. Então assim, questões burocráticas, né, e de ver para onde a peça vai ser passada, mas de fato é que o George R. R. Martin parece muito animado com essa peça de Harrenhal. E o que isso tem a ver com os Ventos do Inverno? Bom, um dos elementos que eu acho que impede com que a rebelião do Robert seja adaptada, ou seja, uma preferência para ser adaptada agora pela HBO, é o fato de que, querendo ou não, esse momento da rebelião do Robert é um momento muito importante, muito épico, mas que também tem raízes muito fortes com o final da história, o final dos livros. E a HBO já deu uma cagada no final da história com a adaptação da 7ª e da 8ª temporada de Game of Thrones. Então, para adaptar direito a história de Harrenhal, eles teriam que fazer uma correção em alguns elementos que eles mostraram na 7ª e na 8ª temporada de Game of Thrones. Porque ali eles trouxeram soluções fáceis, cagaram com tudo, mostraram Sam encontrando aquele papel, aquele documento, o diário de um mestre que falava que o Rhaegar e a Lyanna se casaram, o que não faz muito sentido dentro da história. Aí o Bran viu esse casamento e beleza, Jon Snow é o herdeiro legítimo de Westeros. Não faz sentido, esse provavelmente não é o que realmente aconteceu no pós-torneio de Harrenhal. E eu acredito que essa peça de teatro pode sim apresentar alguns elementos importantes do que aconteceu, especialmente
especialmente do relacionamento do Rhaegar Targaryen com a Lyanna, mas também o que pode ter acontecido de fato entre o Ned Stark, o Brandon Stark e a Cara Dane e outras coisas que são mistérios importantes dos livros e que numa peça de teatro onde não existe uma pressão comercial tão grande quanto uma adaptação da HBO e existe uma participação muito mais ativa do George R. R. Martin em participar dessa adaptação, eu acho que essa peça de Harrenhal vai revelar vários mistérios do que aconteceu nesse torneio, do que levou à rebelião do Robert, de profecias que o Rhaegar teve. O Rhaegar vai ser um personagem central dessa peça, então a gente vai descobrir quais são as profecias que ele realmente viu, por que ele acreditava tanto que os filhos dele seriam os príncipes que foi um dos filhos dele seria o príncipe que foi prometido, e assim por diante, se ele conseguiu ou não convencer a Lyanna disso, por que ela se uniu a ele, se ela foi sequestrada mesmo ou se ela fugiu com ele, e assim por diante. Então, essa peça pode revelar alguns elementos muito importantes para o final das Crônicas de Gelo e Fogo. E se o George R. R. Martin está pensando em revelar esses segredos e participar de uma peça que pode até mesmo corrigir erros que foram apresentados no final de Game of Thrones, especialmente sobre a história do Rhaegar e da Lyanna, eu acho que seria interessante que primeiro ele publicasse o 6º livro, né? Ele mostrasse por conta própria esses segredos antes de revelar para o público através de uma peça de teatro. Porque Game of Thrones, do George R. R. Martin, nunca pôde impedir que a série fosse adaptada, né? Uma vez que ele assinou o contrato lá na primeira temporada, a série iria acontecer, ele publicando os livros ou não. Então, muita coisa foi revelada no final de Game of Thrones? Sim, mas eu acho que o George R. R. Martin tinha pouca mão no que estava acontecendo. O final da série, desde a 5ª temporada, já estava muito diferente dos livros e o George R. R. Martin não podia impedir que a série fosse adaptada. Agora, ele ter permitido uma adaptação para o teatro, no qual ele está participando, para uma obra que pode revelar elementos do final da sua história, aí eu acho que já não seria muito inteligente, a não ser que o 6º livro fosse lançado antes. Então, para mim, parece ser um bom sinal o fato de George R. R. Martin estar pensando numa peça sobre Harrenhal que aconteça em 2025, pode ser um indício sim de que ele pretende lançar o livro antes. E aí não teria nenhum grande segredo revelado, porque provavelmente o passado do Jon Snow e os principais elementos sobre o torneio de Harrenhal e o relacionamento do Rhaegar com a Lyanna vão ser revelados no 6º livro. Ou seja, como eu disse, é uma suposição, é uma teoria, mas eu acho que não seria nada inteligente do George R. R. Martin fazer isso, lançar uma peça de teatro e participar de uma peça de teatro que vai revelar elementos centrais da história antes de publicar o 6º livro. Não parece algo inteligente, e para um cara que tem reclamado tanto sobre suas adaptações, falado tanto sobre seu legado, falado tanto sobre o controle criativo da obra, brigando com a HBO de certa forma por isso, não me parece que seria coerente ele deixar que a peça revelasse o segredo sobre o torneio de Harrenhal antes dele lançar o 6º livro. Mas é claro, pode ser que a peça de teatro não revele nada sobre o que aconteceu realmente com o Rhaegar e com a Lyanna. O que não faz sentido também, porque estão gastando esse esforço para fazer uma peça de teatro sobre o torneio de Harrenhal, vai precisar se aprofundar. O torneio de Harrenhal durou o quê? 3 dias? Eu acho, 4 dias? Para fazer uma peça sobre isso, uma peça de 2 horas, sei lá, vai precisar sim se aprofundar nas temáticas da obra, vai precisar ir fundo nos personagens, nas decisões que eles tomam, precisa ter algo a ser mostrado ali. Então eu acho que a gente vai sim ter revelações importantes com essa peça, que eu chamo de Harrenhal, mas o nome certo é The Iron Throne. Inclusive, eu acho que o fato do nome da peça estar sendo mudada de Harrenhal para The Iron Throne também revela que existe um foco da peça em não falar só sobre o torneio de Harrenhal, e sim mostrar como esse torneio impactou toda essa disputa pelo Trono de Ferro e toda a história de Westeros, né? Então eu acho que vai ser sim uma peça que vai trazer muitos detalhes importantes sobre o futuro da história. Mas é isso. Essas são as novidades e as principais pautas aí recentes sobre o universo de Game of Thrones que eu queria trazer para vocês. Deixem nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso que eu trouxe, que eu comentei. E no mais, qualquer outra novidade eu vou sempre trazer aqui para vocês, sempre tentando manter os pés no chão, porque senão a gente fica com muitas esperanças, cria muita expectativa e depois se frustra. Então, eu sempre vou tentar trazer aqui para vocês as coisas que eu acho que fazem sentido e trazer as principais novidades, mas sempre tentando ser realista sobre o futuro de Game of Thrones, seja no teatro, seja nos livros, ou seja na TV. E é isso. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos, que eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.